Nós temos a honra de receber o professor Marcos. Professor, obrigada por aceitar esse convite. Vamos continuar, né, Gabi? Um bate-papo agora ainda mais especial dentro do diagnóstico por imagem. Exato. Professor, o senhor pode falar o que o senhor preparou para a palestra do VET em Foco desse ano? Será? Não vai ser muito polêmico? Eu acho que essa é a ideia, né? Vai ser bombástico, né? As palestras desse estilo ano. Big Brother, né? Fogo no parquinho, né? Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui participando desse podcast com vocês. E a gente vai falar sobre 2 temas muito importantes. Um sobre elastografia, onde a gente vai falar da aplicação dela no tórax, porque a gente às vezes só pensa numa aplicação em um tumor no baço, no fígado ou no tumor de mama. Mas não, eu fiz uma palestra até um pouco diferente do que normalmente eu faço. E a segunda palestra vai ser sobre se existem parâmetros para a gente poder utilizar na predição de parto. E a gente vai ter um desfecho assim meio triste e cabalístico para todo mundo, mas faz parte do processo. Falando então, né, dessa parte da palestra da Elasto, primeiramente, né? Então eu preciso perguntar, né, o que o doutor acha de a evolução da avaliação da elastografia por shear wave, né, e a compressiva, se elas ambas são assertivas, suas limitações, quando utilizar. Nós que fazemos volante, né, que muitas vezes não temos a shear wave, né, então a gente pode, é confiável esse parâmetro elastográfico? Vou responder para você te dizendo que a elastografia tem uma sensibilidade de 98% a 98,5% para falar que a neoformação no baço é maligna, quando comparado com a ultrassonografia contrastada, que tem de 70% a 91%. Ou seja, é uma técnica extremamente útil para a rotina. A gente não precisa ter a quantitativa para poder fazer elastografia. Pelo contrário, eu na minha rotina hoje, eu utilizo mais a técnica qualitativa por compressão do que a quantitativa. E a quantitativa a gente acaba usando mais nos experimentos. Então, assim, a gente tem que acabar com esse mito de que eu preciso ter um aparelho ultra power para fazer a ultrassonografia elastográfica quantitativa. Não! A gente pode utilizar na nossa rotina a ultrassonografia compressiva, a elastografia compressiva, que a gente vai ter o melhor resultado para poder aplicar nos nossos pacientes. Perfeito. Mais um mito que caiu aí, né, por terra, né? Podemos falar dos parâmetros? E aí? Podemos? Pode dar algum, vai fazer professor? o quê, né? É confiável, não é confiável? O que você vai trazer para nós? Não existem parâmetros hoje na medicina veterinária, na parte de imagem, para falar sobre predição de parto. E eu quero dizer para vocês que nós, todos imaginologistas, em algum momento da nossa vida, nós que já fizemos ultrassonografia gestacional, infelizmente, indicamos cesariana sem necessidade. Não tem como fugir disso. A gente tem que parar de pensar que o exame de ultrassom ou o exame radiográfico são ferramentas que vão predizer o momento do parto. Não. São ferramentas que vão auxiliar a condução adequada do nosso paciente. Eu vi uma foto do congresso, de uma das palestras da professora Janes, que me chamou muita atenção e cabe muito nessa questão. Que a gente pode errar no nosso diagnóstico. O que a gente não pode errar é na nossa conduta. E a gente erra muito no nosso diagnóstico na parte gestacional. Agora, a nossa conduta de saber acompanhar e falar, agora sim é o momento que nós, ultrassonografistas, sugerimos a cesariana, isso a gente tem que saber realizar. E hoje, infelizmente, a única forma de fazer isso é quando a gente vê sofrimento fetal. Batimentos cardíacos que abaixam a um certo ponto e não voltam à normalidade, aí sim a gente indica a cesariana. Ou alguma outra anormalidade que a gente observa na cadela gestante ou na gata gestante, que aí precisa utilizar da cesariana para poder preservar a vida dos outros fetos e da mãe também. Quanto isso é impactante, Gabi?
Você achou que você ia ficar de fora, Gabi? Ô, Gabi. Traz ali. Ela tá me colocando no bombardeio agora. Tá, eu vou fazer uma pergunta. Você acha que eu ia deixar o professor sozinho? Agora eu vou fazer a pergunta pra Gabi, então. Vai, então professor. Vamos. Gabi. De frente com Gabi. De frente com Gabi. Como que é? De frente com Gabi, né? Isso. Gabi, você usa a aceleração e desaceleração dos batimentos cardíacos fetais e o índice de resistência vascular para falar sobre parturição? Sim. Tá. A partir de hoje, se eu convencer para você que essas duas medidas ou parâmetros são parâmetros pouco específicos, talvez você vai acreditar e vai parar de usar? Sim, eu acho que sim. Você já pegou animais que não apresentaram ou que apresentaram e não bateu com aquela data de parturição? Sim, então eu já peguei animais que eles estavam pela idade gestacional, né, pelos cálculos, pela análise dos órgãos, tudo, estavam já dentro do perfil de começar a ter essa aceleração e desaceleração, eles não apresentavam. E também já peguei animais que apresentavam, mas que pela idade gestacional não estava pronto ainda, né? E aí a gente fica em cima do muro, porque o cirurgião chega lá e fala assim, viu, e aí, eu abro não, abro não abro, abro não abro, o que eu faço, né? E aí, normalmente, sempre vem do pessoal que comercializa esse tipo de animal, né? De canil, né? Nunca é de um tutor tranquilo que quer ter paz ali com os filhotes, né? Sempre, então, esses exames mais desafiadores que não batem, né? São sempre de proprietários de canis que vão comercializar, né? Para saber exatamente qual o momento de abrir, e aí a gente fica... Então, né? Continuando ainda um bate-papo com a Gabi, né? Gabi, você é mãe. Sim. Fran, eu você ia falar também. Isso agora, professora. Você eu já também. sei o que o senhor vai... Ai, E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês estavam lá fazendo o exame de ultrassom de vocês, e aí o bebezinho estava lá parado, quietinho na barriga de vocês. O que o médico ultrassonografista pediu para vocês fazerem para ele poder dar uma mexidinha a mais lá dentro da barriga e facilitar no exame? Tem algumas coisas, né? Então, a gente ficar se mexendo um pouquinho também. Ficar se mexendo. E comer. Comer. Nossa. Comer um doce. Chocolate, café. calórica, né? Não tem dados científicos que isso seja verdade. Sim. Mas a gente sabe na nossa vida que isso acontece. Por que isso acontece? Porque, de certa forma, a gente libera glicose a mais para o feto, a gente libera noradrenalina nossa para o feto, a gente acaba estimulando o feto. E o que acontece no final da gestação? A gente tem um feto que fica dentro do útero, o útero começa a ter microcontrações e ele se sente estimulado. Essa é a aceleração e desaceleração. Não significa que isso é um indicativo de parturição, apenas que o feto está respondendo a um estímulo da parede uterina. Da mesma forma que o feto humano responde a um estímulo externo quando a gente está fazendo um exame de ultrassom. Ponto. Só isso. Você ia perguntar? Não pode gravar isso, né? Mas eu ia falar que não sei como é que a Gabi tem essa relação ali com amigas e tudo mais. Mas dentre as minhas amigas, eu tenho bastante gente que tá tendo filho e eu passei por isso. Um erro muito grande na minha contagem do meu parto. O meu foi assim, ó... E eu vejo amigas que estão sofrendo muito com isso. Tipo assim, nossa, vai ser super prematuro. E a criança... Você viu o Arthur, né? O Arthur veio... O Arthur era pra dezembro. Eu falei, Gabi, eu tava grávida depois de você. E a gente teve os meninos no mesmo mês. O Arthur tem 15 dias de diferença do Pietro. E eles têm um desenvolvimento igual? Igual. Não, meu filho, na verdade, o Arthur pronto. acho que até mais pra frente, né? Mas, tipo, Fran... Eu entrei em trabalho de parto, né? Eu fiz a cesárea porque ele ficou ali pélvico e tudo mais. E tá acontecendo muito com as minhas amigas, assim, e uma contagem... Fator individual. A gente tem um fator individual que a gente, na veterinária, infelizmente, a gente não vai conseguir mensurar. Por isso que a gente não pode mensurar algo tão, assim, divino como o parto. A gente não consegue mensurar. O exemplo da minha esposa, pode gravar, tá? O exemplo da minha esposa, a nossa gestação estava toda bonitinha, certinha, mas de uma hora para outra o líquido intraplacentário diminuiu. Teve que fazer cesárea antes do que estava planejado.
fator individual, fator placentário. Então, a gente tem várias coisas envolvidas e a gente não pode separar por poucos parâmetros para falar sobre isso. A gente está desenvolvendo um trabalho importante agora de pós-doc, de um professor da Federal Rural do Rio de Janeiro, que está lá comigo, que a gente está fazendo exames diários, na última semana, a cada 12 horas, para a gente tentar definir algo relacionado com a maturidade placentária, que é talvez aquilo que aproxima mais da gestação da mulher à gestação da cadela. E aí a gente quer, nessa ideia, tentar entender as diferentes fases que existem na fase de parturição da cadela, igual existe na mulher. Tem o parto prematuro, tem o parto normal e tem a distocia funcional. Na cadela a gente não sabe nada disso. E não sabendo nada disso, como que a gente vai predizer parto? A gente não pode indicar uma cesariana se a gente não sabe em que fase que a cadela está. Se ela tiver numa fase prematura, a gente indica a parturição. O que acontece com os cães? Atopia, doença inflamatória intestinal, entre outras coisas. Então a gente tem que ter um pouco mais de cuidado e tentar entender o processo como um todo e também individualizar as fêmeas para poder falar sobre isso mesmo. Eu vejo assim que os tutores e mesmo os veterinários clínicos, eles exigem muito de nós, coisa que na medicina humana, que é tipo um humano, né, que tem um tamanho meio assim, próximo, né, então não é tipo um cão que tem um Rottweiler e um Pinscher, né, de dimensões, né. E aí eles põem até com 10 dias de diferença, sendo que eles têm 1000 parâmetros para usar num feto. E no nosso, eles querem saber com mais ou menos 3 a 5 dias de diferença no máximo de desvio padrão, né? Então, eles exigem muito de nós em relação a esse exame. A gente tem que burlar a pressão. Burlar a pressão é a cada vez mais melhorar o nosso exame, com mais informações, e a partir disso a gente acaba tendo convencimento para que eles esperem um pouco mais, né? Se o senhor pudesse deixar uma única recomendação para os profissionais, de critério, talvez, de mais segurança, para utilizar esses recursos, qual seria? Eles não devem ser ignorados. Nenhum dos parâmetros devem ser ignorados. Eles só devem ser utilizados para a gente acompanhar o paciente. A gente acompanha, a gente, por exemplo, vai ver a avaliação renal, a gente não vai utilizar ela para poder falar sobre data de parturição. A gente vai utilizar ela para falar sobre o rim daquele fetinho está bem formado. Então, se ele nascer, ele não vai ter problema nenhum inicialmente pensando num problema renal. E daí os outros órgãos da mesma forma, as outras avaliações da mesma forma. Utilizem tudo aquilo que a literatura traz para vocês, até aquilo que já existe. Não estou falando para não utilizar acelerações, desaceleração, nem o índice da artéria umbilical, são muito importantes. Mas utilizem para um acompanhamento de maturidade gestacional e não para a predição de parto. Professor, antes de eu perguntar para o senhor como que foi a sua jornada acadêmica aqui, o senhor é referência na área, então seria uma honra falarmos principalmente para os novos profissionais, né? Antes disso, eu queria gerar mais um assunto polêmico, que a gente discutiu muito ontem. Hoje é o dia da polêmica. A gente discutiu muito, na verdade, nesses dias aqui no Congresso VET em Foco, que são, né, profissionais que se formam recentemente e viram especialistas aí de conteúdos, principalmente em redes de fáceis conteúdos, né, a serem adquiridos e tudo mais. Qual a opinião do senhor, já que estamos falando de polêmica? Eu acho que a gente, infelizmente, está vivendo um mundo sem lei, onde todo mundo se acha dono da verdade e às vezes não tem ainda o amadurecimento científico ou pessoal ou profissional para poder sair soltando para todo mundo aquilo que pensa. E a gente, infelizmente, não vai ter o controle disso. Mas, qual que é a salvação? É a gente se espelhar nas pessoas que são referências. Não estou falando de mim ou outra pessoa. Pode ser aquele professor que a gente teve na faculdade, que é uma referência, ou o nosso pai, que é o dono da clínica onde eu vou trabalhar, ou o dono da empresa que eu trabalho. Usem essas pessoas como referência, esqueçam um pouquinho as redes sociais. E é importante porque a gente... Poxa, eu
Eu estou completando quase 21 anos de formado, sendo que 20 trabalhando em diagnóstico por imagem. E eu ainda não sei muita coisa. Eu não sei muita coisa ainda. E eu não me sinto seguro de falar muita coisa em rede social. Então, quem se acha especialista, primeiro corre, faz um pouquinho de bagagem, não leva conteúdo errado para as redes sociais, e tem acontecido muito isso. Só que aí eu faço uma pergunta para você, Fran. Quem vai regular isso? É complicado. São as pessoas que assistem. Quem vai filtrar, né? São as pessoas que assistem. Na verdade, é o dever do próprio profissional ali, Sim. né? Ver se aquilo que ela viu... Eu acho que nós temos que ser indagadores, né? Então, a partir do momento que você ouviu uma informação nova que você desconhece, você vai buscar aquilo, né? O maior conteúdo sobre aquilo. Eu acho que isso falta muito, que a pessoa quer tudo na mão para usar amanhã e às vezes está usando aquilo errado, né? Eu no começo eu ficava estressado com isso. Eu falava assim, nossa, eu tô dentro da faculdade, eu vejo o povo colocando um tanto de besteira, eu tenho que entrar e também falar contra. Não, eu acho que é pior. Eu acho que a partir do momento que a gente bate de frente, a gente cria mais um ambiente hostil do que de construção. Então eu acho que as pessoas elas têm que realmente filtrar e buscar nas figuras que eu comentei anteriormente como pontos de referência. Pontos de referência. Os livros. Poxa, a gente vou publicar a segunda edição do livro de diagnóstico. É o único livro nacional que fala sobre todas as modalidades, extremamente completo, 2 volumes, com tradução em espanhol. Então, assim, é um livro que vai ser um compêndio dentro da medicina veterinária na área de diagnóstico por imagem, não só ultrassonografia. As pessoas precisam voltar um pouquinho atrás, uns 10 anos atrás, e voltar a ir para a biblioteca, voltar a buscar artigos científicos. A gente tem que dar uma regredida para poder melhorar toda essa situação. O senhor pode falar um pouco da sua jornada acadêmica, principalmente envolvendo a sua área de atuação? Nossa, minha jornada acadêmica seria minha vida acadêmica? Que momento o senhor foi para o diagnóstico por imagem? Como que foi essa escolha? Já era previsto desde a graduação? Não era previsto desde a graduação, era previsto eu ser professor. Então, desde que eu entrei na faculdade, eu queria ser professor. Eu já no segundo semestre eu já entrei em monitoria de anatomia voluntária, então imagina só que tristeza. E aí depois no formol, lá, e não ganhando nada. Sujo, calor, sem almoço, de noite. Depois fui monitor de fisiologia, também mesma coisa, iniciação científica, e eu já descobri que meu caminho era ser professor ou estar dentro da área acadêmica. E aí, eu gosto muito de clínica, eu sou clínico, a minha base é clínica. Eu estudei para ser residente de clínica. E infelizmente ou felizmente deu certo. Eu não consegui ser residente de clínica e acabei sendo residente de diagnóstico. E na minha residência de diagnóstico, meu orientador ele não era professor de imagem. Então eu tive que aprender sozinho a trabalhar com ultrassonografia. Na época a gente na disciplina só tinha raio-x. E aí eu aprendi sozinho. Ele chegou para mim e falou assim, Marcos, aqui ó, o equipamento. Aprende, faz. Então beleza, joia. Então eu aprendi sozinho e nunca parei de estudar. Sempre busquei os livros, sempre busquei artigo. Fiz mestrado, doutorado, pós-doc, jovem pesquisador, fui professor na Bahia, no Rio Grande do Sul e agora professor da USP. E não é por causa disso que eu parei de estudar e vou parar de estudar. Então, eu acho que até quando a gente escreve os livros e a gente faz os livros, a gente estuda muito, né? Eu tô com o meu HD externo lotado de diagnóstico por imagem porque esses 2 meses foram insanos. Mas é muito bom. Então, assim, é uma jornada que começou na clínica, era só para ser professor, e aí agora findou, graças a Deus, eu sendo professor da USP de diagnóstico por imagem. Professor, pai, marido, né? Nossa. Como que o senhor equilibra tudo isso? Como que, na verdade, medicado. Como que é a sua rotina? Medicado, muito medicado. O senhor falou que gosta muito medicado. de uma cervejinha, um Muito videogame, medicado. Futebol. Esses são os remédios também? Um dos professores da banca do concurso da Bahia, né?
Falaram assim, ah, você não tem vida social. Não tenho, eu tenho vida social. Eu tenho, sempre tive, na minha faculdade inteira. Sempre fiz questão de estudar na hora que tinha que estudar e me divertir pra caramba. E não é por causa disso que eu peguei DP ou tirei abaixo da média, nunca aconteceu isso comigo. Gosto de me divertir, quarta-feira tem futebol, tem cerveja, tem a resenha, quinta-feira tem compromisso à noite, jogo videogame com o Henrique, final de semana relaxado, parei de trabalhar final de semana, depois das 6 então não pego mais serviço, mas das 8 da manhã até as 11 é intenso, extremamente intenso. Focado, né? Das 11 até a 1 da tarde, família, almoço, cuidar do Henrique, da Giovana, do Luke, tranquilo. Da 1 até as 6, intenso de novo. Só que um intenso divertido, um intenso tranquilo, um intenso com os alunos, com os orientados, com brincadeira, sabe? Fazendo a ciência de uma maneira mais suave, ensinando os aprimorandos de uma maneira mais suave. Eu acho que isso eu aprendi com o tempo. A gente não precisa ser muito Caxias para a gente poder ensinar, para a gente também poder aprender. Muito obrigada, professor. Obrigado. Oportunidade incrível, né, Gabi? Sim, de conversar, saber um pouquinho mais a trajetória, né? Porque, querendo ou não, os professores referência, né? E vocês são inspiram a exemplos, gente, né? E vocês são eles exemplos inspiram a para muitas gente pessoas. Pra gente continuar na área de veterinária, pra gente galgar novos horizontes aí dentro, né? Mesmo dentro dessa parte acadêmica, né? Que é bem interessante, né? E é um viés pro nosso trabalho também. Então, muito obrigada por estar dando esse... Eu que agradeço. Obrigada, obrigado, Fran. professor. Obrigado, Gabi. Prazer. Obrigado. Prazer, valeu. Obrigado.